Bíblia, em Romanos capítulo 12, e versículos 1 e 2 nós vamos ler. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Um texto muito conhecido dos irmãos, mas que realmente fala muito para, inclusive, para cá, conosco nestes dias atuais. Romanos 12, 1 e 2. Diz Paulo assim, para a igreja de Roma e para nós também. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vamos estar meditando em cima desta frase, do tema será para nós. Transformem-se pela renovação. Transformem-se pela renovação. Os irmãos sabem o que é renovar? Vamos de trás para frente da frase. O que é renovar? Tornar novo. Tornar novo o quê? De novo, né? Tornar novo o quê? Pensem comigo, vamos lá. Tornar novo o quê? O que velho, que está velho, está com defeito, né? Não funciona mais, precisa de ajustes. Renove, transforme, torne novo. Tornar novo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, transforme-se pela renovação. Há um processo aí. Isso é um processo. É um processo que se inicia no nosso dia a dia, né? No momento que nós levantamos, passa o dia, a noite, e de novo outro dia. Isso é um processo que nós, inclusive, chamamos de santificação. Isso aí. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Cuidado com o que está sendo passado para vocês como padrão deste mundo. Não é bom. Não é bom. Este padrão não o utilizem para a sua renovação, mas transforme-se pela renovação. Para quê? Para quê? Por que precisamos transformar? O versículo diz, já fecharam a Bíblia? Para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Antes de a gente pensar nessa frase, vamos fazer uma rápida observação. Amanhã, dia 31 de outubro, nós estaremos, ou o pessoal aí estará comemorando o dia do quê? Os irmãos sabem? Isso aí, protestante, reforma protestante. Estaremos amanhã, não é, o pessoal aí comemorando a reforma protestante. A reforma protestante, os irmãos sabem, foi um movimento religioso, para quem ainda não tem isso em cabeça, um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, né? E o pessoal coloca Martim Lutero como o que encabeçou a reforma. Quando ele, então, afixa lá na igreja 95 teses. 95 teses criticando a conduta da igreja católica. E, principalmente, para que o Papa pudesse conversar. O que ele descobre, em resumo, quando ele estava estudando a Bíblia? Ele era um grande estudante da Bíblia, né? O que ele descobre em resumo? Quais são os 5 fundamentos que ele estabelece? Quais são os 5 princípios? Irmão, sabe? Quais são os 5 princípios? Primeiro, a Bíblia é a única referência de verdade, ou da verdade. É a única, a Bíblia. Então, se você quer encontrar a verdade, procure aonde? Na Bíblia. Ele coloca isso. Segundo, ele coloca que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé.
Não são pelas indulgências. Não é pela indulgência que você consegue a salvação. E ele coloca isso bem claro. Terceiro, só Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, derramamento do seu sangue, pode remir o homem dos seus pecados. É o único meio, é a única maneira que o homem pode encontrar-se com Deus, estar diante de Deus, pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E quinto, as pessoas só são salvas pela fé. Não tem outro meio, não tem outro caminho para ir. Mas, como eu falei, irmãos, essa reforma, encabeçada, diz o pessoal, né, por Martim Lutero, não foi aí que começou. Sabia dessa? Não foi Martim Lutero que, de repente, ele e um grupo com ele deu o brado, não, vamos reformar, vamos tentar fazer uma reforma nos ensinamentos da igreja. Não. Se você olhar a história, isso é importante a gente entender, porque eu quero na frente passar para os irmãos. A reforma, ela já vinha de forma, vamos dizer assim, já acontecendo desde os idos de 1300. Lá atrás, de 1300, já havia lá homens preocupados com o que estava acontecendo. Deles nós podemos citar Jan Hus, ou Jan Hus, não sei como pronuncia esse nome, né? O Wycliffe também, Jonas Benz, eles lá atrás, em 1300, 1400, como também Thomas Müntzer, também Zwinglio, depois Philippe Mendes Melanchthon, acho que é assim que se pronuncia, e João Calvino. Já vem lá de trás, 1300 e pouco, o pessoal já discutindo o assunto. E tem o seu auge, sim, na época de Martim Lutero. Houve uma tentativa de modificar ensinamentos da Igreja Católica. Não conseguindo, eles então saíram da Igreja. Eles saíram. Mantiveram assim, então, começou ali, então, o título que nós chamamos de Reforma Protestante. Muito bem. Mas, irmãos, o que aconteceu lá na época de Martim Lutero e que se iniciou nesse processo lá nos idos de 1300, não começou ali. Eu ainda volto mais. Por que aconteceu isso? Olha comigo aqui. Cristo veio a este mundo estabelecer o quê? Pense comigo. Cristo veio a este mundo estabelecer o quê? Seu reino. Seu reino não é deste mundo. Mas ele deixou aqui a sua igreja. Ok? Ele não deixou sistema religioso. Sabia dessa? Qual foi o sistema religioso que Cristo estabeleceu quando esteve aqui na Terra? Aí alguém poderia dizer, cristianismo. Não. Cristianismo é um sistema religioso, sim. Mas não o que Cristo deixou. Cristo deixou aqui, claro, é a sua igreja. Igreja é um corpo vivo e não um sistema religioso. Não um sistema religioso. Tanto que os crentes da época eram conhecidos como aqueles que, quem sabe? Do caminho. Os crentes naquela época não eram chamados de cristãos, até porque cristãos dá a ideia de seguidores de Cristo, mas não é isso. Foi apelidado posteriormente, sim, né? Mas Cristo, ele deixou pessoas que seguiam o caminho. Paulo até fala isso, que perseguiu as pessoas do caminho. Mas o tempo vai, Cristo sobe ao céu, os primeiros apóstolos morrem, e aí surge a segunda geração, que nós, inclusive, chamamos dos pais da igreja. Segunda geração, segundo século. Estes homens começaram, então, o processo de degeneração dos ensinamentos de Cristo. Sabia dessa? Começaram um processo. Vou dar um exemplo. O batismo salva? Não, a gente sabe disso. Mas, no segundo século, já pessoas, não sei se bem intencionadas ou mal orientadas,
introduziram já a ideia de que o batismo era fundamental para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação, tem que se batizar. E por causa disso, iniciou um processo, inclusive, de se batizar crianças. A criança precisa ser batizada, senão ela não vai para o céu. Por causa disso, iniciou-se aquele movimento de batismo por aspersão, banho, pessoas que não podiam se batizar. Ou seja, já começou de lá para trás, de lá para cá, um processo de alterar as coisas que Cristo havia deixado para nós. 1000 anos se passam. Aliás, 1000 anos não, menos, vamos de novo. No ano de número 300 e pouco, aparece uma figura. Os estudantes aí, quem é? Nos anos de 300 e pouco, aparece uma figura que oficializa o cristianismo. Aí nós vamos ver um sistema surgindo. Qual é o nome dele? Constantino. Constantino, ele então oficializa o cristianismo. O sistema agora começa a existir, oficializado. E aí, com esse sistema oficializado, ele inclusive se coloca como o líder desta igreja, o tempo vai rolando, surge, né, neste período, então, dentro desse sistema, uma igreja que detém o controle da Bíblia, inclusive proibia o estudo da palavra de Deus pelas pessoas comuns, só os clérigos que poderiam estudar, só pessoas autorizadas. Tinha lugares que a Bíblia, inclusive, ficava fechada, com correntes, para ninguém ler. Mas, neste momento aqui, a igreja detendo, ela introduz heresias, princípios que ainda vão afastar o homem mais de Cristo. Aí surgem, então, esses homens que, não é bem assim. A coisa não funciona desta forma. A Bíblia ensina diferente. 1000 anos se passam. E aí, então, vem essas pessoas que levantam a bandeira. Precisamos renovar esse negócio. Precisamos modificar esse negócio. O que nós hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Mas não para por ali, irmãos. Não para por ali. Já para os anos de 1800... as pessoas, influenciadas também pelo maligno, começam a, já que eu não consigo derrubar a Bíblia, o que eles começam a fazer? Relativizar a Bíblia. Você conhece aquela história chamada iluminismo? Você conhece aquele movimento antropocentrista? Que tira de Deus o centro e começa a colocar no homem? E então a verdade começa a ser relativizada, a palavra de Deus começa a ser alterada, e hoje, nos nossos dias, como resultado desse movimento que inicia-se por volta dos anos 1800, hoje a Bíblia já é vista por muitos, inclusive pessoas que estão em nosso meio, como precisamos alterar a Bíblia, porque ela é um livro antigo, não é um livro atual, não é um livro que precisamos contextualizá-la. Começa a se alterar, então. Hoje, pessoas olham, não, isso não tem nada a ver, isso não é bem isso que está escrito, não é dessa forma, e por aí vai. E a Bíblia começa a perder o seu objetivo principal, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Volte novamente no segundo versículo que nós lemos de Paulo aos Romanos. Olha o que Paulo diz lá no finalzinho. Ele diz assim, que nós precisamos renovar as nossas mentes, o nosso corpo, para que possamos ser capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que eu faço é, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Precisamos parar e, de forma racional, inteligente, pensar qual é a vontade de Deus. Porque senão, eu vou dizer aqui, e muitos têm feito isso, dito muitas besteiras por aí afora, dizendo que é a vontade de Deus e quando não é a vontade de Deus. E vão introduzindo as suas heresias, foi o que aconteceu. Lá atrás, no primeiro, segundo século, até os dias de hoje.
E vai ser assim, porque muitos não querem saber qual é realmente a vontade de Deus. Eu destaco 6 coisas importantes como vontade de Deus para nossas vidas, que Satanás trabalha para destruir e fazer com que eu e você não pensemos nelas. E aí nós vamos nos moldando as coisas do mundo. Nós precisamos fazer uma aliança agora com Deus, fechar isso com Deus aqui, Senhor, meu Salvador, meu Senhor. Então eu preciso saber qual é a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? 6 coisas. A primeira vontade de Deus é que você e eu não sejamos destruídos, que eu e você não venhamos a cair no nosso dia a dia. A primeira vontade de Deus. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 17. O que ele diz aí? Efésios 5, 17. Vou ler para os irmãos enquanto não aparece no nosso database. Né? Portanto, não sejam insensatos. Ou podemos trocar essa palavra com o quê? Uma pessoa insensata é uma pessoa tola, distraída, negligente. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Quando eu fiz questão de chamar a atenção da palavra insensato, qual foi o texto bíblico que saltou à mente dos irmãos? Esses irmãos estão acompanhando comigo o raciocínio. Qual foi o texto? Isso, Mateus 7, 24 a 27. Olha o que diz. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, são 2 coisas bem relacionadas entre si, mas que precisam ser praticadas, não uma ou outra, não assim as 2. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque o seu alicerce estava onde? Na rocha. Mas quem não ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem insensato, tolo, prudente, que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua... Veja, não é só caiu, mas foi grande a sua queda. Deus, Ele não quer que sejamos, vamos dizer, ou vivamos caindo. Por que tem muitos crentes que caem? Por que tem muitos crentes que fraquejam na fé? Por que tem muitos crentes que vacilam no seu dia a dia? Por que tem muitos crentes que andam como se estivessem no verdadeiro CTI espiritual? Por quê? 2 coisas simples. Não ouvem a palavra de Deus, ou se ouvem a palavra de Deus, não praticam. É simples. É causa e efeito. É ação e reação. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É importante isso. Mas quantas vezes por dia você tira para ouvir Deus falar ao seu coração? E quantas vezes você pratica aquilo que Deus falou? Ou você discute com Deus, ou você não quer nem saber do que Deus está falando. É causa e efeito. Crentes fortes, crentes maduros, só têm dessa forma, ouvindo a palavra de Deus. Por isso muitos caem. Por isso muitos estão, e como o texto fala, estão extremamente caídos, vamos dizer assim. Grande a sua queda. Terrível a sua queda. E para levantar, quem já caiu sabe. E para levantar, é fácil ou é difícil? Vou deixar vocês responderem. É difícil. E muito difícil. Por quê? Porque não foi um simples tombo, foi uma grande queda. E Cristo não quer isso. Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama. E não quer ver a gente caído. Ele não quer ver a gente destruído. Não quer. Satanás, sim. Ele quer. Ele anda ao nosso redor como leão bramando para ver quem possa destruir. Mas como é que ele consegue isso? Quando nós vacilamos em deixar de ouvir a palavra de Deus e, se ouvindo, praticá-la, deixamos de praticar. Essa é a primeira coisa. Essa é a vontade de Deus. Segunda coisa, e Deus quer, para que saibamos que Ele está no controle de nossas vidas. Veja o que diz Paulo a Filipenses 2,13. Paulo dizendo lá em Filipenses 2,13 o seguinte:
Pois é Deus que efetua em vocês, eu também estou nesse negócio, né? Tanto o quê? Pois é Deus que trabalha em mim, em você, tanto querer, tanto quanto realizar, mas de acordo com o quê? Com a sua vontade. O crente não tem sorte. O crente não tem azar. O crente tem o controle de Deus na sua vida. Quando você não deixa Deus controlar a sua vida, você se dá mal. Por que tem muita gente aí que bate cabeça pra caramba no dia a dia? Toda hora batendo cabeça. Por quê? Porque na sua vida quem está controlando, quem tanto quer fazer como quer realizar, é Ele, não Deus. Mas veja, a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, Ele quer efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é difícil isso. Não é difícil. Meu pai, uma vez, não sei se ele lembra, ele, quando novo, lá acho que foi no Rio Grande do Sul, depois me corrige. Ele ouviu uma frase, ou disseram para ele uma coisa que ele entendeu, que dá murro em ponta de faca, você até amassa a faca, mas você estoura a tua mão. Você lembra disso? Nem lembra mais, né? Já faz tantos séculos, né? Tudo bem. Às vezes nós, espiritualmente e consequentemente passando por material, nós damos murro em ponto de faca. Podemos até amassar um pouco a faca, mas quem vai se estourar mais não é a faca, é a tua mão. Veja, é Deus que quer operar, agir. E para que isso aconteça, eu preciso entender, eu preciso deixar Deus agir. É a vontade dele. Terceiro, Ele quer que nós sejamos em tudo atendidos. Vou repetir. Ele quer que nós, em tudo, sejamos atendidos. Mas não somos. Olha o que diz João 9,31. João 9,31 diz o seguinte, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua. A pergunta é, por que Deus não está me ouvindo? A resposta é, porque Ele não ouve pecadores. Todos nós somos pecadores, a gente sabe disso. Eu e você, e não existe ninguém que não cometa pecado. Se dissermos que não cometemos pecado, já estamos chamando Deus de mentiroso. Né? Somos mentirosos e Deus é mentiroso também. Todos nós somos pecadores. Mas, veja bem, aqui o texto, se você olhar o texto como um todo, você vai perceber bem que aquele que pratica a vontade de Deus, que teme ao Senhor, busca viver uma vida de retidão, busca viver uma vida sem pecar. Porque o indivíduo que leva a vida no pecado, Deus não ouve. Volto de novo à pergunta. Por que Deus não ouve as nossas orações? Por que Deus não ouve as minhas orações? Então eu vou chegar à conclusão que eu não estou temendo a este Deus. Eu vou chegar à conclusão que eu não quero saber da vontade dele. Quero viver no pecado. Simples assim. Prefiro o pecado. Se você prefere o pecado, Deus não pode te ouvir, porque Ele não ouve a pecadores. Então, Deus quer em tudo que nós sejamos atendidos. Por que não somos atendidos? Porque não tememos a esse Deus, não queremos viver na vontade dEle, mas sim no pecado. E Ele quer que sejamos atendidos. Pedireis tudo quanto quiseres, e Deus vai agir. É a Bíblia que ensina. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Não é viver no pecado. Não é viver praticando o pecado, deleitando-se no pecado. Não é por aí. Quarto,
Para que isso aconteça, nós precisamos, então, como eu falei logo no início, e é vontade de Deus, que nós venhamos a ter uma vida de santificação. E o que é uma vida de santificação? Diz Paulo, a 1 Tessalonicenses 4:3. Paulo escrevendo lá em 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus, que sejamos, ou que sejam, vocês sejam o quê? Santificados. Aí ele coloca uma observação aí. Abstenham-se do quê? Imoralidade sexual. Por que ele escreve exatamente imoralidade sexual? Ele podia escrever outra coisa, não podia? Não podia escrever? O que você acha? Mas por que ele escreve isso? Se você ler o texto para cá, para trás um pouquinho, para frente e tal, eu leio o texto todo, Paulo está dizendo o seguinte, que a carne, ela é tendenciosa ao mal, aos prazeres pecaminosos. E ele está dizendo o seguinte, quando você dá vazão à carne, aos prazeres da carne, esquecendo-se de Deus, da vontade de Deus, como você pode entrar num processo de santificação? De cada dia estar se purificando. Só quero deixar bem claro, sexo não é pecado. Deus que fez o sexo. E é com prazer. Os animais não têm prazer, é necessidade biológica deles. Mas Deus deu para você e para mim uma coisa chamada prazer. Mas existem situações, existe um contexto, existem realidades. E Ele quer que nós sejamos santificados, não dando vazão aos prazeres da carne, do homem, do pecado. Ele quer a nossa santificação. Quinto, Deus, a vontade de Deus, é que nós tenhamos uma vida, mas não uma qualquer vida, uma vida plena e eterna. Veja o que João escreve na sua primeira carta, João capítulo 2, versículo 17. 1 João 2, 17. O mundo e os seus desejos passam, sua cobiça, seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para quanto? Para sempre. Por isso, Paulo diz, não se amolde essas coisas deste mundo, porque essas coisas desse mundo vão passar. Não tem jeito, isso vai acabar. Um dia vai findar para todo mundo. E essas coisas que passam sendo passageiras, você vai se fixar a elas? Não tem coerência. Não tem. Não estou dizendo que nós não devamos viver os prazeres que Deus criou para nós neste mundo. Não é isso. Não, não. Tem gente aí que chega aos extremos. Não é isso. Aqui, o prazer e a cobiça da carne, aqui, as coisas deste mundo são as coisas maléficas, coisas do mal, do pecado, que trazem maldade para nós, que nos levam a pecar contra Deus. Mas Ele quer que a gente viva, e a nossa vida seja plena, satisfatoriamente plena, e para todo sempre. Mas veja, eu preciso fazer uma escolha, ou o mundo ou a vontade de Deus. Eu preciso fazer uma escolha. As pessoas vêm se degenerando cada dia mais, e as igrejas por aí afora estão se degenerando também cada dia mais, porque estão esquecendo disso. Estão querendo se moldar ao mundo, tomar a forma do mundo, fazer aliança com o mundo, fazer aliança com os homens, fazer aliança com o mal. E para concluir, e sobre todas, João 6,40. Para que o homem chegue à salvação. Esse aqui, então, é o ponto máximo da vontade de Deus e é o que Satanás mais trabalha. Porque a vontade do meu Pai, de Jesus Cristo, é que quantos? Todos aqueles que olharem para o Filho dele tenham a vida eterna. É a vontade de Deus que todo aquele que olhar para o Filho tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É a vontade do Pai que todo homem se salve. É a vontade de Deus que todo ser humano alcance a salvação. Quando nós deixamos de saber qual é a vontade de Deus, e esta, por isso que eu falei, é a principal, nós deixamos de lado a obra da evangelização.
Lembra das teses de Martim Lutero? Só Cristo salva. Só Cristo salva. Só Cristo. E como Cristo pode ser anunciado se nós paramos de conhecer a vontade de Deus, vivemos uma coisa que não tem nada a ver, religiosidades. Às vezes entramos num processo de religiosidade, um mecanismo religioso, cristianismo, budismo, hinduísmo, catolicismo, shintoísta, e por aí vai embora. Não é por aí não. É a vontade de Deus que todos possam se alcançar a Cristo e então a vida eterna. Então Satanás trabalha em nós para que não venhamos anunciar a palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já se perguntou isso? O que Deus tem para você? Olha o que Ele quer. Vou repetir o versículo 2 do primeiro texto que nós lemos. Para que você possa experimentar qual seja a boa. Não é a maldosa, tendenciosa ou restritiva, não, a boa. Agradável. Você sabe o que é uma coisa agradável? Pois é, agradável. E, sobretudo, perfeita. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que ela sempre será boa, agradável. Sempre será para você boa e agradável e perfeita. É sempre assim. Não muda. Deus é único. Quem podemos mudar somos nós. Nós que às vezes quebramos a aliança com Deus. Foi o que fizeram os homens lá no passado e hoje também muitos têm feito. Que nós saibamos, irmãos, saber escolher, fechar esta aliança, aproveitando o contexto, né, da reforma, vamos reformar o nosso ser, a nossa vida, a nossa mente de forma racional, para que a gente possa experimentar esta vontade de Deus maravilhosa para cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos botar isso como propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que podemos ler na Tua Palavra qual é a Tua vontade para nossas vidas, ler na Tua Palavra os ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós, ler na Tua Palavra aquilo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos andar e de forma perfeita, agradável, possamos ter uma vida maravilhosa aos Teus pés. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor sempre tem falado aos nossos corações, sempre vai nos falar. Abençoa-nos, cada um de nós aqui, e aqueles que não podem estar conosco, onde estiverem também. Guarde-o, Senhor, para que eles possam também entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos leve em paz nos nossos lares e nos abençoe no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos chegando ao final deste culto, né? Irmão Dalton, tem aviso? Não tem aviso? Então, logo mais à noite. Sim, Marta.